Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a este vídeo. E hoje eu vou falar como é que a fitoenergética, o poder oculto das plantas, transformou a minha vida. E como esse é um assunto muito complexo, eu trouxe o próprio livro do Bruno Gimenez, que é um livro muito denso, tá vendo? Até separei aqui uma parte. Tem bastante páginas. Eu não li o livro inteiro. Ele é mais um livro de consulta para mim, tá? Porque quando eu conheci a fitoenergética com o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, se vocês não o conhecem, eles têm um canal no YouTube e um perfil também no Instagram que se chama Luz da Serra, tá? Quando eu conheci a fitoenergética, que foi através do Bruno, ele conta a história dele lá sobre como que ele conheceu a fitoenergética e não tinha o livro ainda. E eles ensinavam no canal, juntamente com a Amanda Dreyer, que também é uma pessoa que me auxiliou muito nesse meu início, né, de estudo sobre espiritualidade mesmo. Eles ensinavam como é que usava, como é que ativava o poder oculto das plantas. Tanto que aqui, né, ele fala até que o nome do livro é Fitoenergética, e a energia das plantas no equilíbrio da alma. E eu fiz aqui uma pequena introdução com uns slides que é para poder me ajudar a estar transmitindo essa informação, mas assim, é um trisco, tá? De todo o conhecimento que o Bruno, de todas as informações que o Bruno coloca nesse livro. Então, se você gosta de plantas, você pode estar comprando esse livro aqui, tá bom? O que eu posso falar para você? Aqui neste livro, ele ensina de uma forma muito complexa e com certeza de uma forma muito mais rápida e assertiva, vamos dizer assim, tá bom? Sobre como ativar as plantas, porque aqui ele ensina a fazer a combinação das plantas, tem um número energético, tem a polarização sobre o yin e o yang. Então, assim, é um livro de estudo e de consulta, tá? Mas eu vou ensinar a vocês como eu fazia, que foi como eu aprendi no começo, né, do canal deles. Não sei se foi no começo do canal, tá, gente? Mas foi no começo da minha experiência com isso, quando eu conheci o Bruno e a Patrícia. Então, eu vou estar colocando os slides aqui para poder estar falando um pouquinho, para poder estar me ajudando a falar sobre esse assunto, tá? Eu vou aparecer pequenininha aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, né, os slides, tá bom? O nome do livro, como eu já mostrei, né, Fitoenergética. O nome do autor é o Bruno J. Gimenez e a editora é a Luz da Serra. Tá? Eu trouxe aqui pequenos trechos, né, e a gente vai ler junto, que é para eu poder estar passando um pouquinho, né, das informações contidas neste livro, para eu poder estar conseguindo falar sobre esse assunto. Como eu disse, é bem complexo, tá bom? Então, vamos lá. As plantas e o reino vegetal, em todo o seu contexto, possuem grande capacidade de nos oferecer energia, um tipo de vibração que é rapidamente assimilado pela aura de todos os seres vivos. As plantas
tem a capacidade de armazenar um padrão de energia sutil e superior, tornando os vegetais verdadeiros enviados de Deus, perfeitos veículos de manifestação da consciência divina. Essa vibração tem a capacidade de elevar nossos padrões conscienciais a níveis superiores que podem nos levar à cura das emoções densas. Bom, o que isso quer dizer? Para mim, tá? Como eu sempre vou falar aqui, é a minha verdade, mas todos temos um filtro. Então, eu vou falar o que isso representa para mim. Você filtra e se fizer sentido para você, tudo bem. Se não fizer sentido, você joga fora e a partir daí você vai criar a sua própria concepção, percepção do que isso está querendo dizer, tá? Claro que aqui é só um trechinho, né? A fitoenergética é muito mais que isso, né? Então, o que eu entendo sobre o que está escrito aqui? Quando ele fala que essa vibração, que é a vibração das plantas, ela eleva os nossos padrões conscienciais a níveis superiores. Quando a gente está sentindo qualquer coisa que nos deixa triste, que pode ser, no meu caso, foi o medo, né? A tristeza também, porque uma coisa vai levando a outra, né? Como eu entendo isso? Quando a gente sente esses padrões de sentimentos, de pensamentos que levam a ter sentimentos, a gente vai tendo uma vibração que seria numa escala mais baixa. Para poder estar falando melhor sobre isso, vamos imaginar aí uma régua, onde ela tem uma escala de 1 a 5, onde o 1 é a vibração mais baixa e o 5 a vibração mais alta. Então, lá no 1 tem o ódio, o medo, a raiva, a tristeza, a rejeição, e o 5 é onde tem o amor, a alegria, o entusiasmo, a compaixão, a benevolência, tá? Então, quando a gente está vibrando lá no 1, no 2, o que vai acontecer? A gente vai atrair para a nossa vida, para os nossos relacionamentos e para todas as causalidades que fazem parte, né, da nossa existência, padrões parecidos com esse tipo de vibração. Então, se você tem medo de ser assaltado, você vai atrair isso para sua vida. Não necessariamente o ato de ser assaltado, mas você pode estar perdendo algo que você gosta muito. Porque quando você tem medo de ser assaltado, a gente não sabe disso, mas se você refletindo, eu cheguei a essa conclusão, né? Que o medo de ser assaltado é medo de perder algo, que pode ser a própria vida, que pode ser o seu celular, pode ser algo novo que você tenha ou algo que você tenha carisma, né? Então, quando a gente vibra, tem um padrão de vibração relacionado a essa escala que é 1, 2, o que acontece? A gente atrai situações parecidas, similares, né, a esse tipo de pensamento e sentimento. E o que é, aonde entra a fitoenergética? A fitoenergética, ela limpa, né, a nossa aura. Então, está escrito aqui, ó, as plantas têm a capacidade de armazenar, né, um padrão de energia sutil e superior. Um padrão de energia sutil e superior.
E o que isso significa para mim? Que quando a gente ativa a planta através da fitoenergética, essa energia, essa vibração, ela eleva, né? Indo acima de 3, que é, né? Pode ser o 3, ou 4, ou até 5. Você pode chegar numa vibração tão elevada que você vai sentir muita alegria, muito amor, né? E por que eu não trouxe a fita energética antes do Ho'oponopono? Eu não conheci o Ho'oponopono antes da fita energética, eu conheci o Ho'oponopono depois. A fita energética abriu essa porta para mim. Mas aqui eu registrei, né, esse fato dessa comunicação com essa ferramenta incrível que é o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono ajuda a limpar. Ele é uma ferramenta de limpeza, de correção. E a fita energética, ela vai também fazer essa limpeza. Só que você não vai ficar fazendo a fita energética o tempo inteiro como o Ho'oponopono. Então, a fita energética, ela entra para limpar o nosso campo energético e o Ho'oponopono ajuda a limpar os padrões, né, de pensamentos que ficam sendo repetitivos, que a gente não quer mais. O Ho'oponopono, ele ajuda a desprogramar padrões que a gente não quer mais. Só que, né, algo que ficou muito claro para mim depois que eu comecei a aprofundar na espiritualidade, nesse estudo sobre tudo, né, que não é só a matéria, é que não adianta a gente ficar sujando. Então a gente tem que tomar o quê? Cuidado de não sujar. O que eu fiz? Eu, Lilian, eu parei de assistir noticiário. Parei de ver coisas que me deixavam triste e com medo, principalmente. Então, filmes sangrentos, de vingança, de tortura, não vi mais. Então, eu fui mudando, né? Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, mas eu fui mudando esse meu estilo de vida, fui tendo um olhar diferente para isso, tá? Vamos continuar aqui. Bom, a fitoenergética, o que ela faz? Ela estuda a influência dos vegetais sobre a anatomia sutil dos seres vivos, atuando nas causas geradoras de doenças, porque na grande maioria dos casos, a doença ocorre no campo sutil para depois refletir-se no físico. Bom, quem estuda já a física quântica, quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado sobre esse assunto, sabe que a doença não existe. Sim, a doença não existe. O que existe é a ausência da saúde. Então, aqui, o que acontece que a plantinha vai fazer? Ela vai atuar na causa dessa doença, que não está no corpo físico. Porque quando se manifesta no corpo físico, significa que o nosso campo energético já está sujo e que abre, como posso falar, possibilidades, vamos dizer assim, da doença se manifestar no nosso corpo físico. Então, quando a gente ativa a planta e ela doa pra gente esse poder sutil, ela ajuda a limpar esse campo energético, tá? Então, aqui, né? Continuando aqui no nosso slide.
A atuação ocorre revertendo o processo e desprogramando a vibração característica da doença, para que o corpo volte a vibrar em sua harmonia natural, que é a saúde plena, a saúde perfeita. Aqui eu peguei, né, umas fotos que já é possível provar, né, que existe tudo isso que o Bruno fala, através de uma máquina de fotografia Kirlian, ou a eletrofotografia, que é um método de fotograma descoberto acidentalmente em 1939 por esse cara chamado Semyon Kirlian, tá? Eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu ver. Essa máquina, ela capta impressões sutis do nosso corpo etérico, que seria um mapa energético do nosso corpo físico. Ela possui essa condição por gerar uma voltagem extremamente alta com uma amperagem baixa. É só a nível de curiosidade mesmo que eu estou trazendo isso, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, a plantinha não, né, gente? A planta, ela tem um campo etéreo sutil, muito limpo, muito maravilhoso, né? Eu não entendo muito disso, mas acho que a imagem já fala por si só. Então, aqui eu trouxe sugestões de frases que tá aqui no livro também, tá? Que para quando a gente vai começar a fazer, entrar em contato com essa cura, tá? Então, quais as sugestões que o Bruno colocou aqui no livro? Eu abro meu canal de cura. Essa frase é poderosa. É poderosa. Parece uma coisa assim, mas se conecta com essa frase, que ela tem um poder maravilhoso mesmo. Eu abro meu canal de cura, que a força e o poder ilimitado da natureza me mostrem o caminho certo e que me inundem de luz e amor. Sou luz e posso vencer e superar meus desafios. Frases que só da gente já entrar em contato já eleva a nossa vibração. E aí eu trouxe o alecrim, porque eu fazia com o alecrim. Cadê aqui, né? Eu fazia com alecrim, gente. Quando eu comecei a fazer a fita energética, a ativar o poder da planta, foi me abrindo portas. Então, eu vou ler aqui para vocês, para depois voltar a tela inteira, para a gente fazer junto a ativação do alecrim, tá? Você pode fazer com qualquer uma planta. Eles mesmos dizem que é algo intrínseco, que é intuitivo, mas o alecrim, eu tô trazendo ele por quê? Porque é para o medo, para liberar traumas. Então tá aqui escrito, olha. Ele acessa os registros akáshicos, libera traumas, medos e outros aspectos negativos registrados no ser que estão adormecidos. Gera vontade de mudar e conhecer o novo e incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha a menor noção disso, porque, como eu disse, eu não tinha esse livro. O Bruno acho que escreveu esse livro depois. Não sei, tá? Me perdoa se estiver falando alguma besteira. E me corrijam, se alguém souber. Mas, de fato, é isso. O que são registros akáshicos? Se você não sabe, registros akáshicos
são os registros de cada ser individual, são as informações pessoais individuais de toda a nossa existência, desta existência e de outras existências, tá? Se você não acredita que existe vidas passadas, vida após a morte, vai ser um pouco difícil de entender isso. Mas o registro acástico é isso, ele tem a informação de todas as nossas experiências, que está na consciência, na nossa essência. Por isso que o alecrim ele trabalha liberando traumas e medos que estão adormecidos, porque ele vai lá e pega aquilo e traz para nossa vida, e é onde entra o Ho'oponopono neste momento, para poder estar limpando. Então, gente, continuando aqui, se toda essa explicação fez sentido para você, se você gostou, né, da fita energética, ou se você já conhece a fita energética, você pode pegar o seu alecrim, se você tiver aí, pausa o vídeo se você quiser fazer junto comigo, porque a gente vai fazer a ativação agora do alecrim, tá bom? Para fazer a ativação, você precisa de apenas uma folhinha só, tá? E o que é recomendado? Que você faça, se você quiser usar mais de uma vez por dia, você tem que dar uma pausa de pelo menos 4 horas. E pelo que eu entendi aqui, a gente pode estar usando no máximo por 14 dias. Mas o que eu fazia, tá? Eu não fazia direto, eu só fazia realmente quando eu precisava dessa força, dessa luz, dessa ajuda da planta para poder estar saindo para dirigir. Geralmente eu fazia na segunda-feira, que era o dia que eu ia para o meu curso. Então eu fazia um percurso mais longo e aí eu fazia ativação da planta para me sentir mais segura, para poder estar indo, né, para o meu curso. E assim, aqui eu vou ler uma parte aqui do livro, porque aqui ele explica bem direitinho como é que faz essa ativação. Expresse com o seu coração toda a gratidão que você tem pelas plantas. Diga o quanto você agradece às plantas pela função divina de ajudar a humanidade. Mentalmente, imagine, sinta que do seu chakra frontal sai uma linda luz prata. Então, o nosso chakra frontal que fica bem aqui. Simultaneamente, uma luz verde sai do seu chakra cardíaco, que é no coração. E ambas envolvem e interpenetram os vegetais. Mantenha a mentalização com a energia de luzes verde e prata, pulsando, intercalando entre uma e outra. Ou seja, mentalize que pulsa verde seguido de prata em uma frequência contínua, como a frequência cardíaca. Quando sentir que essa pulsação se estabeleceu, agradeça. Sinta, acredite, imagine que essas duas luzes ativam todo o poder curativo das plantas. Então, mental ou verbalmente, diga ativar. Om, que é ele usa o Om, que é um mantra. No começo eu não fazia o Om, eu só falava ativado. E é o que a gente vai fazer aqui para ficar bem fácil, e deu certo comigo. E com certeza vai dar certo para você. Mesmo que você não acredite,
Se você gostou, se você gosta da planta, se você tem uma afinidade pela natureza, se você se sente feliz e confortável com a natureza, faça, faz um teste, né? É o que eu sempre falo. Vou sempre estar falando aqui, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. O que é bom para mim nem sempre vai ser bom para você, mas uma coisa eu posso falar com bastante segurança é que mal não vai fazer. Então, testa, tá bom? Então, vamos pegar aqui vou pegar aqui uma folhinha do alecrim, uma basta. Como que eu fazia? Vou fazer como eu fazia, você vai fazer como você se sente melhor. Você faz comigo agora, veja como eu faço, e depois você vai fazer do jeito que você se sentir mais confortável. Então, eu ponho a folha na palma da mão, eu cubro e começo a imaginar uma luz prata saindo do meu frontal e uma luz verde saindo do meu cardíaco. Então, antes de iniciar, é bom que a gente se acalme. Você pode fazer uma oração, pode fazer o Ho'oponopono algumas vezes. E o exercício de respiração é o mais eficaz e o que contribui para que a gente chegue num estado de relaxamento mais rápido. Então, vamos respirar aqui 3 vezes, em 4 tempos. Inspira em 4 e solta em 4, lentamente, no seu tempo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 3 vezes, então a gente vai fazer junto, tá? Para poder acalmar o nosso coração, a nossa mente, para poder estar ativando a planta de forma mais efetiva. Então, vamos lá. Inspira, expira. Você pode fazer tanto com o nariz como com a boca, tá bom? E agora eu mentalizo, eu sinto, vejo, eu acredito que uma luz prata pulsante do meu frontal é direcionada para esta folha. E também uma luz verde pulsante do meu coração também é direcionada para a minha mão. Então vamos começar. Verde, prata. 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 Sinta, imagine a luz verde e prata pulsando, penetrando na folha, ativando o alecrim. Quando você sentir que essa luz está pulsando fortemente, você diz ativado. E aí, como é que eu fazia depois, né, disso, dessa ativação? Eu trazia essa folhinha aqui para pro meu frontal, né? Deixa eu segurar aqui para não cair. E imaginava essa luz da folha ativada, essa luz, né? Essa ativação energética penetrando em toda a minha cabeça, na minha mente, purificando os meus pensamentos. Então eu agradeço por essa luz
penetrar e purificar os meus pensamentos. Gratidão. Aí eu venho aqui no meu coração e eu agradeço por essa luz me proteger e purificar os meus sentimentos, para que eu tenha sentimentos construtivos, benevolentes, que beneficiem a mim e a todos os seres ao meu redor. Gratidão. E agora, no centro, com as mãos aqui no centro, essa posição das mãos, ela traz um equilíbrio para o nosso corpo. Então eu imagino a luz da folha penetrando nas minhas mãos, se dividindo entre os meus braços, que vai subindo, né, para minha cabeça e descendo para o meu tronco e pernas, preenchendo todo o meu corpo. Então eu agradeço por essa luz penetrar em todas as minhas células e se expandir para o meu corpo energético, limpando e purificando toda energia desqualificada. Eu agradeço, gratidão, gratidão, gratidão. E depois que você fizer isso, é só uma sugestão, né, que eu trouxe aqui, você vai fazer depois como você se conecta melhor com as suas palavras. É só uma ideia, tá? Depois você pode estar dispensando essa folha ou num jardim, numa grama, ou você pode estar jogando no seu lixo orgânico com muito respeito e gratidão, tá? Ou você pode guardar, se você vai sair, por exemplo, no meu caso, que eu tinha medo de dirigir, né? Eu colocava ela perto de mim, usava em mim essa folha, né? Ou eu punha assim dentro da minha roupa, ou eu colocava no meu bolso, ou estava na minha bolsa, mas eu ficava com essa folha só durante esse dia. Depois se eu não esquecesse, né? Porque depois eu não sei se perde efeito, tá? Não sei dizer ao certo isso, mas é bom você estar trocando. Devolve para a natureza a planta, tá bom? A folhinha. E eu agradeço, como sempre, por você estar aqui. E eu espero ter contribuído de alguma forma com você hoje, tá bom? Muito, 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 muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.